Isaías capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo ou de fumaça, dependendo da sua versão. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. O ano é aproximadamente 740 antes de Cristo. Uzias, ou Yahvé é a nossa força, ou talvez lá em 2 Reis no capítulo 15, conhecido como rei Azarias. No início, Uzias reinou com justiça, derrotou com êxito os filisteus e os árabes. Ele fortificou e fortaleceu a Judá, ele fortificou Jerusalém. Ele foi um dos reis reconhecidamente mais enérgicos e mais bem-sucedidos que Judá teve, Uzias. Mas no final da sua história, no final da sua trajetória, diz lá 2 Crônicas no capítulo 26, versículo 16, que havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para a sua destruição. Uzias, ele foi tomado pelo orgulho, ele permitiu que o orgulho enchesse o seu coração, e aí ele deseja entrar na casa do Senhor. Ele entra na casa do Senhor, toma um incensário e quer oferecer incenso sobre o altar do incenso. E aí, retido pelos sacerdotes, impedido pelos sacerdotes, mas ainda assim, com todo o seu orgulho, com toda a sua pompa de grande rei de Judá, Uzias, ele ainda quer forçar, ele ainda quer oferecer incenso ao Senhor. E você conhece a história. Ele é tomado de lepra, e os sacerdotes expulsam ele da casa do Senhor, e a partir daquele momento ele começa a viver fora do palácio, num lugar separado, isolado, por causa da soberba que lhe encheu o coração. E aí a primeira lição que eu aprendo com Uzias é que tão importante como você começa é a forma como você termina. Eclesiastes declara no capítulo 7, no versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Mas o final das coisas só pode ser melhor se no início você guardar o seu coração do orgulho, da soberba, da altivez do espírito. Provérbios 4, 23, ele declara: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu. Sobre tudo que se deve guardar, você precisa guardar o seu coração do orgulho.
Porque uma coisa é quando a pessoa está no início da sua caminhada, no início da sua jornada, ela tem boas intenções, ela tem um bom desejo, ela tem um bom coração, mas quando a pessoa vai crescendo, vai prosperando e vai sendo colocada num lugar de eminência, de um lugar elevado, ele corre o risco de corromper o seu coração. Por isso que Salomão declara: sobre tudo que você precisa guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque é tão importante como você começa, como você termina. Uzias, ele foi um grande rei, um dos poucos reis que reinou mais de 40 anos sobre Judá. Um dos poucos reis que reinou mais de 40 anos sobre Judá. E aí aqui, Isaías ele começa a declarar: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí, nessa madrugada, eu buscando algo, pensando em algo para se ministrar aqui nessa noite, o Senhor me conduziu a esse texto, e aí eu pude entender e perceber 3 coisas que Isaías viu ao ter essa visão. A primeira delas está explícito no texto, a primeira delas está logo no início do versículo que nós lemos: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Diga mais forte: Senhor. A primeira coisa que Isaías viu foi ver o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, ele conseguiu ver o Senhor. Ele não menciona ser no mesmo dia, ele diz que no mesmo ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No ano da perda, ele viu o Senhor. No ano da angústia, ele viu o Senhor. No ano da dor, ele viu ao Senhor. No ano da crise, ele viu ao Senhor. No ano do sofrimento, ele conseguiu ver o Senhor. No ano do sofrimento, no ano da dor, também foi o ano da maior revelação de Deus para o profeta Isaías. E o que eu aprendo com isso? Não permita que o seu ano seja marcado por aquilo que você perdeu. Não permita que o seu ano, talvez de 2019, 2020 ou 2021, seja marcado por aquilo que você perdeu. Você ainda precisa estar atento para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Esteja atento, porque Deus pode surpreender você. Independente daquilo que você perdeu, Deus pode te revelar um novo caminho, uma nova oportunidade, uma nova história. Deus pode escrever em você e através de você, porque Deus pode transformar o ano da sua maior dor no ano da sua maior revelação. É isso que Isaías está declarando aqui. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O mesmo profeta Isaías declara no capítulo 55, do verso 8 em diante: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Isaías ele me ensina além da dor, também conseguir enxergar ao Senhor. Apesar de estar vivendo numa esfera natural, numa esfera terrena, a crise pela perda do rei aqui em Judá, no céu, o Rei dos Reis continua reinando em glória e em majestade. Isaías está tendo uma visão do céu, e ele consegue entender que apesar de aqui na nossa terra, apesar de aqui em Judá, o trono está vazio, o rei não está presente, mas quando eu olho para o céu, eu vejo o Senhor ainda assentado num alto e sublime trono. Quando as suas expectativas terrenas são desanimadoras, tente olhar para o alto. Vou falar de novo, acho que você não entendeu. Quando as suas expectativas terrenas se esgotarem, se eliminarem, quando você não enxergar mais saída ou solução para algum problema que você talvez esteja enfrentando na sua vida, talvez a dor esteja forte demais, a angústia forte demais, a depressão forte demais, tente olhar para o alto, porque lá no alto o Senhor ainda está assentado num alto e sublime trono.
É o que Isaías está declarando. Quando o seu mundo começar a ruir, quando o seu mundo começar a cair, é bom ver as coisas pelo ponto de vista celestial. É o que o salmista declara: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É do alto que vem a saída, é do alto que vem a minha proteção, é do alto que vem a sua segurança, é do alto que vem o socorro, é do alto que vem o refúgio, é do alto que vem a salvação. É do alto, é do alto. E isso que Isaías está declarando: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e num sublime trono, e as suas vestes, a orla do seu manto enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está contemplando uma visão celestial, e talvez eu não sei se Isaías ele podia compreender o tamanho da revelação que ele estava tendo. Ele estava recebendo ali a iluminação, a revelação do Espírito Santo, e eu não sei se recebendo essa iluminação, essa revelação do Espírito Santo, ele tivesse a compreensão do que isso significaria para mim, para você, nos dias de hoje. Talvez não, talvez sim, mas eu entendo que através da palavra de Deus, Isaías, ele estava vendo Judá todo preocupado, ansioso, porque o seu rei vitorioso, o seu rei conquistador, o seu rei poderoso havia morrido. E aí agora Isaías está tendo uma visão do céu, e agora ele está vendo a visão dos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas Judá está aflita, Judá está angustiada, Judá está preocupada, o reino está sem rei. Mas os serafins declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ainda que aos meus olhos naturais as coisas estejam fora do lugar, eu esteja passando por um momento de dificuldade, os serafins continuam declarando incansavelmente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas ainda estamos preocupados, ainda estamos aflitos, ainda estamos atravessando uma pandemia, mas o céu declara: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Mas não tem rei, o trono está vazio, mas ele continua sendo santo, 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 e a terra continua cheia da sua glória. Eu não sei o que você está vivendo nesse ano de 2020, não sei o que você está enfrentando nesse ano de 2020, mas querido, o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Ei, independente do que você esteja atravessando durante esse período difícil, durante esse período de luta, durante esse período de dificuldade, os céus declaram: Deus ainda está no controle. O trono do céu não está vazio, ele continua reinando, soberano, em poder e grande glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Primeira visão de Isaías, ele viu o Senhor. Primeira visão de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que talvez a sua preocupação aumentou, no ano que talvez o seu medo, as suas inseguranças, as incertezas, e agora o que será, o que vai acontecer. No ano em que morreu o rei Uzias, ele declara: eu vi o Senhor, e ele estava assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo, e os serafins declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ainda que eu não entenda o momento que eu esteja atravessando, mas ele continua sendo santo, e a glória dele continua sendo derramada sobre a terra. Primeira visão de Isaías,
ele vê o Senhor. E a segunda visão, pastor, a segunda visão que ele tem, Isaías agora o profeta, ele enxerga a si mesmo. Depois que ele olha para o Senhor, depois que ele vê os serafins declarando a santidade de Deus, a majestade de Deus, declarando que a terra está cheia da glória, agora ele olha para si mesmo. Agora ele se enxerga a si mesmo. E ele declara: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A experiência que eu tenho com Deus não pode impedir de enxergar as minhas falhas e as minhas limitações. A proximidade que você tem com Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, não pode impedir você de enxergar as suas imperfeições, as suas falhas. A primeira coisa que Isaías vê, ele vê o Senhor. E a segunda coisa, ele olha para si mesmo: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lábios impuros são a consequência de um coração impuro. Os lábios impuros são a consequência de um coração impuro, porque Jesus mesmo declara, lá em Mateus no capítulo 12, no versículo 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Então Isaías está falando que os seus lábios estão impuros por consequência de um coração contaminado. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a realidade é que Isaías está declarando que o seu coração está contaminado. E isso é reflexo do que os seus lábios declaram. E o que é interessante, o salmista vai declarar no Salmo 51, no versículo 10, um salmo muito conhecido. Ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a minha oração, essa é a sua oração. E o que mais me chama a atenção é a declaração do salmista no Salmo 24, quando ele diz que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afundou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Mas quem vai habitar no monte do Senhor? Quem é puro de mãos e limpo. Por isso que mais uma vez eu preciso atentar, cuidar daquilo que está entrando no meu coração, no seu coração. Porque quando Isaías tem a visão do Senhor, ele consegue entender algumas coisas, mas logo depois ele olha para dentro de si mesmo e ele consegue enxergar a sujeira, a impureza que está dentro do seu coração. E é esse olhar introspectivo que eu preciso ter na minha vida. É esse olhar para dentro que eu preciso ter na minha vida. Onde eu estou errando, onde eu estou falhando, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso deixar, aonde eu preciso me limpar, onde eu preciso lavar, aonde eu preciso voltar e me arrepender ou pedir perdão, a quem eu preciso me retratar. Quem habitará no monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Puro de coração. Isaías está colocando para fora aquilo que ele sabia que estava sujo por dentro. Isaías, ele não escondeu a sua sujeira, ele não escondeu o seu pecado, ele não escondeu o seu erro, ele não escondeu a sua falha. Quando ele viu o Senhor,
quando ele teve um encontro com Deus, com a majestade, com a santidade de Deus, ele confessou, e a Bíblia declara lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia também me ensina, a Bíblia também declara que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E é isso que Isaías está fazendo. Quando ele olha para o Senhor, quando ele tem a visão de Deus, ele consegue enxergar que apesar de tudo aqui nessa esfera natural, talvez esteja fora de controle, lá no céu está tudo sob controle. Quando ele olha para si mesmo, quando ele consegue olhar para si mesmo, ele consegue enxergar a sujeira e as impurezas que havia dentro dele. E é esse olhar que eu preciso ter. É esse olhar que nós precisamos ter muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Porque, como profeta, ele declara isso. E eu, como um cristão, vivendo na sociedade que nós vivemos, onde as coisas erradas passam a ser vistas como normais, onde as coisas ilícitas passam a ser vistas como normais, o errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado. Eu preciso olhar essa para dentro de mim agora. Agora é para dentro de mim. Enxergar as áreas da minha vida que precisam ser purificadas, que precisam ser lavadas. E aí o anjo, um dos serafins, ele voa até o altar e com uma tenaz, talvez se você é do interior, né, você sabe aquele instrumento que parece uma pinça grande, gigante, com uma tenaz ele tira a brasa do altar, mas ele vem trazendo na mão a brasa, e que aquela brasa toca nos lábios do profeta Isaías, ele declara: a sua iniquidade foi tirada, os seus pecados perdoados. A ação de Deus diante da declaração de Isaías, ela é precisa. A ação de Deus diante da declaração de Isaías, ela é precisa. Deus age no lugar certo. Deus age no momento certo, no lugar certo. Quando ele declara que os seus lábios são impuros, o anjo toca com a brasa nos lábios do profeta Isaías. Assim Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Quando nós expomos a Deus, quando nós confessamos diante de Deus, quando nós trazemos à luz as coisas escondidas e revelamos a Deus, entregamos a Deus, Ele vai agir especificamente na sua vida. Ele vai agir especificamente nessa área que você vai apresentar diante dEle. Isaías olha para si mesmo, e aí dentro desse olhar, dentro desse segundo ponto, o que eu entendo muitas vezes também, e o que eu quero destacar aqui, é que Isaías olhou para si mesmo, antes de falar dos outros, ele falou de si mesmo. Antes de proferir ai contra os outros, ele declarou: ai de mim. Antes de ministrar sobre os outros, eu preciso ser ministrado. Antes de corrigir alguém, eu preciso ser corrigido. Deus não me levantou como juiz de ninguém, assim como Deus também não te levantou como juiz de ninguém. Então pare de ficar tomando conta da vida dos outros e comece a tomar conta da sua vida espiritual. Pare de se preocupar com a vida do irmão à esquerda e à direita e comece a se preocupar com a sua vida espiritual. Isaías não declarou: essa sociedade que eu vivo é impura, essa sociedade que eu vivo é pecaminosa, a minha família está toda em pecado. Não, Isaías declarou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Isaías, ele olha ao Senhor. Isaías, ele olha para si mesmo,
E em último lugar, um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Em terceiro e último lugar, para finalizar, Isaías, ele viu a necessidade. A nação precisava de Deus, e o Senhor precisava de um servo para ministrar sobre o seu povo. Isaías não discutiu o seu chamado com Deus como fez Moisés. Ah, Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, eu não sei falar direito, não, chama outro. Isaías não discutiu o seu chamado com Deus como fez Moisés. Isaías não discutiu o seu chamado com Deus como fez o profeta Jeremias. Não, Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou muito novo, eu sou um menino. Isaías, ele enxerga a necessidade e ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías, ele enxerga a necessidade e ele se apresenta, ele se prontifica, ele se voluntaria na presença de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A terceira visão que Isaías tem, ele enxerga a necessidade e ele se voluntaria a trabalhar. Nunca subestime alguém que esteja disposto a trabalhar para Deus. Nunca subestime o que Deus pode fazer através da vida daquele que se voluntaria a trabalhar para Deus. Isaías, ele vai se tornar um dos maiores profetas messiânicos. Profeta Isaías, hoje o mundo clama, a sociedade clama, as pessoas ao nosso redor, elas buscam uma palavra de esperança, e Deus está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que a igreja de Natal consegue enxergar a necessidade de que se levantem homens e mulheres de Deus, cheias da unção de Deus, da presença de Deus, com o Espírito Santo dentro do seu coração, para declarar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a salvar os perdidos dessa cidade, envia-me a salvar os perdidos da minha faculdade, envia-me a salvar os perdidos do meu trabalho, envia-me a salvar os perdidos da minha família, envia-me a salvar os perdidos da minha vizinhança, envia-me a salvar os perdidos do meu bairro, envia-me a salvar os perdidos da minha empresa, envia-me a salvar os perdidos. Isaías enxergou a necessidade e diz: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, envia-me a mim, pode me enviar, eu estou disponível. Eu estou disponível para o teu agir, eu estou disponível para a tua obra, eu estou disponível para o teu reino, eu estou disponível para te servir, eu estou disponível para levar a tua palavra aonde quer que for. Eu estou disponível, eis-me aqui.